Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Hoje nós vamos estar meditando no livro de João, capítulo 5. Você que tem a sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia, vamos meditar. Eu daqui, você daí, e juntos nós vamos estar ouvindo o Senhor falar conosco. Vamos apresentar Ele a nossa vida, as nossas causas, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Aí a palavra de Deus diz assim, João capítulo 5. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande quantidade de enfermos, cego, coxo e paralítico, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Versículo 5. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Amém? Queridos, nós lemos aqui, do tanque chamado Betesda. Betesda quer dizer casa de misericórdia. E a Bíblia vai dizer para nós que ali nesse tanque ficava vários tipos de enfermo. E a água era agitada. E quando a água era agitada, o anjo agitava aquela água. O primeiro que entrasse naquelas águas era curado. Aí eu fico imaginando a ansiedade daquele povo, cada um querendo a sua cura, todos precisando de um milagre, todos precisando ser curados. Mas era o primeiro que entrasse naquelas águas. Aleluia! E Jesus ficava observando aquela situação, porque Jesus, ele tudo sabe, Jesus, ele tudo vê. Às vezes nós pensamos que estamos só, que o Senhor não está nos vendo, mas ele está sim. Ele tudo sabe e tudo ele vê. E havia um homem que estava em sua cama. A palavra de Deus diz que há 38 anos este homem sofria dessa enfermidade. Há 38 anos. 38 anos, meu Deus, é muito tempo. É muito tempo para uma pessoa estar sofrendo. Mas veja bem, há 38 anos, aquele homem, ele não perdeu as esperanças. Ele tinha fé que um dia seria curado. Isso é muito importante na nossa vida. É termos fé. É nós não nos conformarmos com aquilo que está errado em nós ou conosco. Nós precisamos confiar num Deus vivo. Precisamos ter fé e acreditar que Ele pode fazer a mudança necessária, que Ele pode fazer o impossível acontecer na nossa vida. Muitas vezes nós estamos passando por algum problema e nós mesmos desistimos de buscar uma solução, de buscar ao Senhor, porque é Ele que pode resolver a nossa situação. Veja o caso daquela mulher do fluxo de sangue, que ela padecia há 12 anos.
gastou tudo que tinha, mas ela não perdeu a esperança. Ela ouviu falar de Jesus e ela sabia que Jesus era a sua solução. E ela vai em busca do seu milagre. E ela vai em busca da sua cura. Para ela chegar até Jesus, ela deve ter passado por muitos apertos, por muitos empurrões. Mas ela chegou até Jesus. Ela conseguiu chegar e receber o seu milagre. Quando nós buscamos, aleluia, quando nós buscamos a solução com a pessoa certa, nós conseguimos resolver. Mas muitas vezes nós buscamos solucionar o nosso problema, mas com pessoas que não podem fazer nada por nós. A solução para todos os problemas chama-se Jesus. Jesus, ele é o amado da nossa alma. Jesus, ele é tudo o que nós queremos, o que nós precisamos, porque tudo está nele. Ele pode fazer além daquilo que nós temos pedido. E nós vimos nesse tanque aqui várias pessoas ali aguardando o momento de entrar naquelas águas, aguardando o momento para receber a sua cura, para receber o seu milagre. E este homem estava ali há 38 anos, ele vinha sofrendo desse mal. E Jesus, observando os que iam, entravam na água, saíam curados. E esse homem não conseguia ir. Aí Jesus pergunta para ele. Jesus, vendo aquela situação, Jesus pergunta para ele: queres ficar são? Jesus se comoveu com a situação daquele homem. Queres ficar são? Do mesmo modo, veja bem que Jesus, ele se compadeceu com a situação daquele homem, ele também se compadece com a minha e com a tua situação. Aleluia! O que nós temos enfrentado, o que nós temos passado, o nosso dia a dia, os problemas que se levantam contra a nossa vida. Aleluia! Jesus, ele também se compadece. Mas muitas vezes ele chega para nós e pergunta: queres ficar são? Nós começamos a dar vários tipos de desculpas, colocando, aleluia, a culpa de terceiros. Jesus faz uma pergunta e nós não entendemos a pergunta que ele está fazendo para nós. Jesus, ele é a solução do seu problema. Não importa o que você esteja enfrentando, não importa o que você esteja passando, não importa, aleluia, o vento que se levantou contra a sua vida, Jesus pode. Jesus pode fazer além daquilo que você tem pensado, além daquilo que você tem sonhado. Aleluia! Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos, porque Jesus, ele pode fazer o milagre acontecer na minha e na tua vida. Eu creio nisso, eu creio. Aleluia, glórias a Deus. E Jesus faz a pergunta para aquele homem: queres ficar são? O que aquele homem enfermo deveria responder para Jesus? Senhor, eu quero. Eu quero. Mas não foi essa a resposta que ele deu a Jesus. O enfermo respondeu-lhes: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim.
Jesus não perguntou a ele por que ele não tinha entrado no tanque. Jesus não perguntou a ele por que você não foi até o tanque. Não foi essa a pergunta de Jesus para ele. Jesus perguntou: queres ficar são? É simples. A pergunta que Jesus faz. Queridos, eu não sei como está a tua situação hoje. Eu não sei do problema que você está enfrentando. Mas tem um Deus que sabe. Tem um Deus que tudo vê. Tem um Deus que contempla, aleluia, a cada um de nós. Tem um Deus que não desiste da nossa vida. Nós só precisamos, aleluia, dar a resposta certa que o mestre pergunta. Ele faz a pergunta e nós temos que dar a resposta correta. Aleluia, glórias a Deus. Queres ficar são? O que você responderia para Jesus nessa noite? Mediante a situação que você está enfrentando, mediante aos problemas que se levantaram contra a sua vida, qual seria a tua resposta para Jesus quando ele lhe perguntar: queres ficar são? Aleluia. Foi isso que ele perguntou para aquele homem. E o homem começa a se lamentar: Senhor, mas quando a água é agitada, quando eu penso em descer, sempre desce outro antes de mim. Ele começa a se lamentar. Jesus, ele não quer lamentação. Jesus não quer lamentação. Jesus, ele não quer murmuração. Aleluia. Aí Jesus, quando o homem diz: enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aí Jesus deu 3 ordens para ele. 3 ordens. Aleluia. Essa mesma ordem que nós podemos tomar posse nessa noite. Foi a ordem que o Senhor deu para aquele homem. Essa mesma ordem nós podemos tomar posse nessa noite. Jesus disse para ele: levanta-te. Essa foi a primeira ordem que Jesus deu para aquele homem. Levanta-te. Aos nossos olhos, humano, um homem aleijado há 38 anos. Há 38 anos que aquele homem nunca ficou de pé. Aí chega um outro homem e diz para ele: levanta-te. Aleluia. Queridos, é muita fé. É obediência. Quando a situação diz para você que não tem jeito, aí o mestre chega e diz: levanta-te porque tem jeito. Quando você diz: eu não aguento mais, aí o mestre diz para você: levanta porque você aguenta. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Este mal não é para sempre. Quando se tem um Deus a nosso favor, aleluia. Quando nós temos um Deus do nosso lado, nenhuma tristeza é para sempre. Não é, porque Deus, ele é conosco em todos os momentos da nossa vida. É na alegria, na tristeza. Ele está sempre cuidando de nós. Aí ele deu a primeira ordem para o homem: levanta-te. E o homem obedeceu. E o homem levantou. É o poder da palavra de Deus. É o poder da palavra. Levanta-te. Eu não sei se você está
triste, cabisbaixo. Não sei se alguma coisa te entristeceu. Aleluia. E você está querendo desistir e já baixou a cabeça porque não consegue mais ficar de pé. Aí Jesus chega e diz para você: levanta-te. Levantar. Aleluia. É sair dessa prostração. É ficar de pé na presença de um Deus vivo e poderoso, que pode fazer o impossível acontecer na sua vida. Levanta-te, tome uma posição. Tome uma posição. Deus quer de nós uma posição, uma obediência. Aleluia. Aí o Senhor Jesus dá a segunda ordem para aquele homem: toma a tua cama. Olha, toma a tua cama. O homem estava lá deitado sobre aquela cama. Há 38 anos o homem sofrendo. A medicina não curou, a medicina não colocou ele de pé. Sabe por quê? A medicina é limitada. A medicina é limitada. Mas nós cremos num Deus ilimitado. Isso quer dizer que ele vai além da medicina. Ele é a própria cura. Aleluia. Toma a tua cama. O que a cama representava ali para aquele homem? A cama ali era a humilhação. Era onde ele ficava prostrado ali, sem poder sair. Aleluia. O que tem causado isso na sua vida? O que tem, aleluia, acontecido na tua vida e que você está ali prostrado em cima daquele problema, sem poder sair. Ouça a voz de Deus no seu coração. É você e Deus. A palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Tudo. Aqui não exclui algumas coisas, não diz algumas coisas. Tudo é possível ao que crê. É crer, é confiar que Deus pode fazer coisas maravilhosas, o impossível acontecer na nossa vida. E aquele homem tomou a sua cama. Aí eu fico imaginando um homem prostrado. Jesus diz: levanta, e o homem se levanta. Aí Jesus agora diz para ele: toma a tua cama, pegue a tua cama. E ele pegou a cama. Mas ele continuou parado. Ele levantou e pegou a cama. Mas continuou parado. Aí Jesus dá a terceira ordem para ele: agora anda, porque você já pode andar. Agora vai, porque você já pode ir. Agora pode correr. Aleluia. É isso que Jesus diz para nós nessa noite. Anda, porque agora você pode andar, porque aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir. Aleluia. Aquele que começou a boa obra, ele não vai parar pela metade. Ele só não ia mandar o homem levantar e parar ali, não. Aquele que começou a obra, ele é fiel para terminar. A obra dele não para pela metade. A obra dele vai até o final, até alcançar o propósito que ele tem. Aleluia, com aquela determinada pessoa. E Deus, ele tem um propósito na nossa vida. Um propósito esse que será alcançado. Mas para a gente alcançar esse propósito, muitas vezes temos que passar por um processo. E esse processo pode ser dolorido. Esse processo pode machucar. Aleluia. Esse processo pode nos desviar da nossa rota.
mas é o processo. Temos que passar pelo processo para alcançar o propósito de Deus. E uma coisa que nós precisamos entender é que o que Ele tem para a nossa vida é bom, é perfeito e é agradável. Aleluia. Aí Ele dá a terceira ordem para o homem. Agora anda. Anda. Você não podia andar, agora você pode. Você não podia correr, agora você pode correr. Você não tinha alegria, agora você tem alegria. Você era uma pessoa triste, agora você é uma pessoa alegre. Vai, caminha, corra na presença do Senhor. Busque enquanto é tempo, aleluia. Busque enquanto é dia. Amanhã, quem sabe você pode querer buscar e não encontrar mais. Então o momento é agora. Busque enquanto se pode achar. Busque enquanto se pode achar. Nós vimos aqui a situação desse homem. Um homem que estava acamado há 38 anos. Aí chega Jesus e dá 3 ordens para ele. E através da obediência dele, ele recebeu a cura. Porque a primeira obediência dele foi quando Jesus diz, levanta-te. E ele levantou. Mas continuou parado. Aí Jesus diz, agora toma a tua cama. Toma a tua cama. E ele pegou a cama. Mas continuou parado na frente de Jesus. Aí Jesus dá a terceira ordem. Agora anda. Você pode andar com as suas próprias pernas. Você não precisa mais de ninguém para estar te carregando no colo. Você não é mais um dependente do homem. Queridos, nós não temos que ser dependentes de homem nenhum. Nós temos que ser dependente de Deus. A nossa dependência deve ser exclusivamente a Ele. Nós somos dependentes dele, das misericórdias, do amor, da compaixão. Aleluia. Nós somos dependentes dele. E o homem pega a sua cama e ele vai, e ele anda, e ele caminha, e ele corre. Aleluia. E ele fica agradecido a um Deus todo-poderoso. Isso serve também para mim e para você. Que muitas vezes por qualquer coisa nós ficamos cabisbaixos. Mas Jesus não quer ninguém prostrado, numa tristeza. Não. Jesus, ele nos quer alegre, sorrindo. Por isso ele diz, levanta-te, tome uma posição. Que enquanto nós abaixarmos a cabeça, o problema só vai nos levar cada vez mais para baixo. Mas quando ele diz, levanta-te, nós tomamos a posição. É essa posição que ele quer. É a posição de obediência. É essa posição. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Que nessa noite nós venhamos a tomar uma posição. O que nós queremos para a nossa vida? Você que se encontra afastado dos caminhos do Senhor. Você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Levanta-te. Tome uma posição. Enquanto há tempo. Jesus está voltando para buscar o teu povo. E ele não quer que nada se perca. Ele não quer que nada se perca. Ele te ama, independente do caminho que você trilhou.
Jesus te ama. E ainda dá tempo para você. Ainda dá tempo. Porque depois que ele voltar, o tempo se esgotou. Então, tome uma posição e busque-o enquanto pode achar. Nós vamos estar orando nessa hora. Eu vou orar daqui e você daí. Se você ainda não aceitou Jesus, você tem liberdade para digitar eu quero aceitar Jesus. Que nós estaremos orando no final, pedindo a Deus para escrever o seu nome no livro da vida. Esse livro, somente Deus tem acesso. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volta enquanto é tempo. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Veja bem, eu não estou te oferecendo nenhum tipo de denominação. Eu estou te oferecendo o melhor que eu tenho. E o melhor que eu tenho é Jesus na minha vida. E é Jesus que eu estou te oferecendo. A partir do momento que você aceitá-lo, você será transformado. Você vai andar em novidade de vida com ele. Muitas vezes você pode estar pensando aí, mas eu estou todo errado, fazendo coisas erradas. Não importa o que você esteja fazendo. O que importa é a partir do momento em que você decidir seguir Jesus. É a partir desse momento. O que passou, passou. Mas busque-o enquanto há tempo. Amém? Nós vamos estar orando. Fique à vontade para você digitar aí. Fique à vontade. Porque Jesus, ele te ama. Independente das circunstâncias, Jesus, ele te ama. Quando ele foi para aquela cruz, ele não foi somente por mim. Ele foi por todos nós. Por mim, por você, por todos nós. Isso quer dizer que ele nos ama. E é um amor incondicional. Aleluia. Agora, se você estiver assistindo esse vídeo em um outro momento, você pode estar indo a uma igreja perto da tua casa. Conversa com o pastor. Fala com o pastor que você quer aceitar Jesus na tua vida. Que você quer voltar para Jesus, local que você nunca deveria ter saído. Mas volta para ele. Amém? Vamos orar? Eu vou orar daqui e você daí. Amado Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus querido, Deus amado, eu estou aqui, junto com meus irmãos do outro lado. Ah, Deus, estamos apresentando a Ti a nossa vida. Pedimos que o Senhor venha ter misericórdia de nós, que o Senhor venha olhar, Senhor, para o nosso coração. Ah, Deus, tirando tudo aquilo que não te agrada, Deus. Tira de nós o que impossibilita o teu agir na nossa vida. Nos lava com teu sangue e purifica a nossa alma. Cuida, Senhor, dos meus irmãos do outro lado. Deus, em nome de Jesus, quantos nesse momento estão clamando a Ti, Pai, lhe pedindo algo que eu não sei, mas que o Senhor sabe, porque o Senhor esquadrinha os corações, porque o Senhor prova os pensamentos. Deus querido, eu peço a Ti misericórdia, Pai, por cada vida do outro lado, por cada família representada. Meu Deus, se houver alguém enfermo, ah, Deus querido, hoje é noite de cura, Pai. Hoje é noite de cura. E nós cremos que o Senhor pode curar os meus irmãos do outro lado, ao qual, Deus querido, podem estar há muito tempo sentindo essa dor com esse problema. Assim como aquele homem, Pai, no tanque de Betesda, que estava há 38 anos. E o Senhor teve compaixão dele.
E o Senhor teve misericórdia. E eu estou lhe pedindo, Pai querido, que o Senhor entra com providência, Pai, em cada vida. Se houver alguém enfermo, Pai, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor pode curar se o Senhor quiser. Joga por terra, Deus, todo espírito de enfermidade. Joga por terra, Pai amado, em nome de Jesus. Deus, nós clamamos a Ti nesse momento. Quantas mães, Pai, aí do outro lado clamando, pedindo pelos seus filhos. Deus, eu lhe peço misericórdia, Pai. Esses filhos, ó Pai, ao qual Satanás tem segurado em suas garras. Deus, misericórdia, Pai. Joga por terra esse espírito das drogas que tem assolado os nossos jovens e até mesmo as nossas crianças, Pai. Meu Deus, nós lhe pedimos em nome de Jesus. Liberta essas vidas, Pai, das garras do inimigo. O Senhor pode fazer se o Senhor quiser, Pai. Que haja libertação, Pai. Que haja transformação. Que haja mudança, Senhor. Deus querido, Deus amado, visita esses familiares, Pai. Os de perto, os de longe. Outros estão aí pedindo, Pai, portas de emprego. O Senhor tem todas as chaves nas mãos. O Senhor abre porta onde não tem parede. Se o Senhor quiser, o Senhor pode abrir uma porta, Pai. Abra as comportas dos céus. Derrama das tuas bênçãos, Pai, sobre o teu povo, sobre os meus irmãos do outro lado, Pai. Eu lhe peço em nome de Jesus que o Senhor tenha compaixão, que o Senhor tenha misericórdia. Ah, Deus, cuida do teu povo, Senhor. Cuida, Pai. Ouça cada petição nessa noite, cada clamor, Senhor. Cada pessoa que está do outro lado, Senhor amado, derramando as suas lágrimas por essa situação ao qual não consegue, Deus. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer o impossível acontecer. Eu creio em Ti, Pai. Eu creio, eu confio, eu tenho fé que o Senhor pode fazer o milagre acontecer na vida dos meus irmãos. Nós sabemos que sem fé é impossível Te agradar. Mas eu tenho essa fé que o Senhor pode fazer o milagre acontecer em nome de Jesus. Também lhe peço que o Senhor, Deus, envie os teus anjos até os hospitais. Quantas pessoas enfermas, desenganadas pela medicina. Mas o Senhor é um Deus ilimitado. Não tem limites para Ti, Senhor. O Senhor pode curar se o Senhor quiser. Por isso eu lhe peço nessa noite, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor envie socorro em todos os hospitais, indo de leito em leito, tocando de pessoa em pessoa, soprando nas narinas o fôlego de vida, trazendo alegria a esse coração que estava triste. Visita também os orfanatos, meu Pai. As nossas crianças têm sido alvo de abuso. Eu lhe peço misericórdia, Pai. Guarda as nossas crianças. Guarda as nossas crianças, Pai. Visita também os asilos, os nossos idosos. Nós colocamos nas Tuas mãos aos Teus cuidados. Envia socorro, providência, em nome de Jesus. Pedimos pelo nosso Brasil.
Cerca o nosso Brasil, ó Deus, com teu exército de anjos. Vai tocando nos nossos governantes, Pai. Que a tua vontade venha prevalecer. Que a injustiça venha a ser lançada por terra em nome de Jesus. Entregamos tudo nas tuas mãos. Visita os outros países, ó Deus. Aqueles que se encontram em guerra, terremoto, nós colocamos nas tuas mãos. Visita Israel. Cuida do teu povo que lá se encontra, Pai. Entregamos aos teus cuidados. E obrigada por tudo, Deus, que o Senhor tem feito. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Continua nos sustentando, Pai, nos dando força, graça. Aleluia. Nos ensinando a te buscar a cada dia mais. A te adorar na beleza da tua santidade. Cuida da minha família, da minha parentela. Cuida, Deus. A minha família é tua. Aleluia, nós pertencemos a ti, Pai. Cuida de cada um de nós. E assim, nós já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Agradecemos em nome de Jesus. Deus é bom, Deus é fiel. Continue firme. O que nós não podemos é abaixar a cabeça para o problema e ficar ali prostrado. Isso não. Porque Deus diz nessa noite para nós, levanta-te. Tome uma posição, porque eu sou contigo. Deus é comigo, Deus é contigo. Não desista, nunca. Já pensou se aquele homem que estava lá na beira do tanque de Betesda há 38 anos, já pensou se ele tivesse desistido? Ele não desistiu, portanto ele estava ali. Se ele estava ali é porque ele não tinha desistido. Ele estava em busca da sua cura. E nós não podemos desistir dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Nós temos um Deus por nós. Temos um Deus que guerreia as nossas guerras, que peleja as nossas pelejas. Então nós temos somente que crer e confiar que Deus pode fazer, além daquilo que nós temos pedido. Amém? Obrigada pela tua companhia. Que Deus lhe dê uma semana de bênçãos, de vitórias e de conquista. Que o grande amor de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que o Espírito Santo, aleluia, te dirija no caminho certo, te orienta nas decisões ao qual serão tomadas. Consulte ao Senhor, não faça nada sem antes perguntar para Ele, Senhor, farei eu? Senhor, eu posso fazer isso? Consulte a Ele, porque Ele tem a resposta para as suas perguntas. Aleluia. Amém? Fique firme. Até a próxima segunda, nesse mesmo horário. Não desista do teu sonho. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Amém? Até a próxima segunda-feira. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família.